E nesta sexta-feira o comentário de Diogo Meireles. Temas em análise neste jornal, 5 razões pelas quais a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, entrou em colapso há 30 anos. E Gulbenkian traça 3 cenários para Portugal chegar a 2030 a crescer. Muito boa noite, Diogo. Começamos pelo conflito União Soviética, não, pelo conflito Rússia-Ucrânia. As últimas informações dão-nos conta de que, efetivamente, os soldados russos já estarão a entrar em Kiev, não é? E o edifício dos serviços secretos da Ucrânia também está em chamas, também foi atacado. Uma notícia que recebemos esta tarde. E esta tarde também Putin a dar mostras de que pretende dialogar ou chegar aqui a algum tipo de acordo. No entanto, só se a Ucrânia for aceitar ser desmilitarizada. Isto é uma má notícia? Sim, inclusivamente o Putin incita os próprios militares ucranianos a insurgirem-se contra o seu próprio governo. Portanto, ele está num registro absolutamente maquiavélico e usando uma expressão que ele utilizou numa das suas intervenções, o objetivo é desnazizar a Ucrânia, e aqui quem está a seguir o estilo nazista é precisamente o Putin. Portanto, ele atribui aos outros aquilo que ele próprio está a fazer. Foram dias muito complicados. Nós acordamos há 2 dias atrás com estas notícias e percebemos que a conduta da Rússia, neste caso do seu líder, o Vladimir Putin, tem sido absolutamente desastrosa, e ele fala muitas das vezes em vontade de dialogar, mas é sempre com algo na manga. Portanto, parece-me que ele não vai ter mesmo vontade de dialogar. Isso é apenas para um faz de conta, para ganhar algum tempo, e depois, na realidade, acaba por intervir com força e fúria sobre o território ucraniano. Na sua opinião, a NATO vai ou não intervir perante os últimos desenvolvimentos? Na minha opinião, a NATO não vai intervir, porque senão já teria intervido, já tinha feito uma intervenção na Ucrânia. Acontece que a NATO foi criada apenas por motivos defensivos, não por motivos ofensivos, como todos já sabemos, e o posicionamento da NATO vai ser precisamente nos países que fazem fronteira com a Ucrânia e que a Polónia, a Roménia, por aí, não é? Onde estão, aliás, já muitos militares da NATO. Sim. Se eventualmente houver algum ataque. Exatamente. E salientar o seguinte: também hoje à tarde houve um anúncio do general das Forças Armadas alemãs, e a Alemanha é sempre para nós, no continente europeu, um país de referência, a par da França, e mesmo a nível económico ainda mais forte do que a França, inclusivamente, e esse general dizia que a Alemanha não tem capacidade militar para se defender, para defender o próprio país. Isto é absolutamente preocupante, porque nós vemos que, nós sabemos que o país com maior poderio militar são os Estados Unidos, em segundo lugar a Rússia, em terceiro lugar a China, e depois e os países europeus descuraram completamente o seu sistema de defesa, estando ancorados muito e com muita dependência em relação aos Estados Unidos. Sempre que fosse necessário chamavam os Estados Unidos da América. E percebemos que a Rússia, por outro lado, preparou-se não só ao nível económico, porque tem a 5ª maior reserva monetária mundial. Preparou-se nos últimos anos, não é? Nos últimos anos, sim. E também não deixou cair, não se desmilitarizou, portanto, ao contrário daquilo que eles pedem. Houve aqui um plano, não é, do Putin. Houve aqui um plano que já teve início há alguns anos e, portanto, culmina agora com este conflito. E ainda bem que refere isso, porque, por um lado, o que se percebe é que Putin efetivamente teve um planeamento, uma organização extraordinária, e isso é um bom exemplo que nós devemos aproveitar, mas no caso foi para um objetivo final drástico, porque ele efetivamente conseguiu atingir tudo aquilo que era necessário para poder estar em posição com força de fazer esta invasão à Ucrânia. Por isso é que não só a NATO como outros países, no caso dos Estados Unidos, não se querem meter nesta guerra, porque percebem que se meterem com os russos
Eles efetivamente têm militares, têm uma força bélica e recursos De brutais. qualquer maneira, já foram determinadas muitas sanções, não é? Por parte da Europa e dos Estados Unidos também. A China mantém-se aqui numa posição muito dúbia, Sim. para já. Sabe, o que é curioso, nós nestes últimos 2 anos, nós tivemos um vírus que surgiu da China e agora uma invasão que surgiu da Rússia. É curioso, isto dá muito para refletir, nós poderíamos ter outro programa só para debater esta questão, mas dizer o seguinte, que efetivamente a Rússia avançou com esta invasão, com a conivência da China, porque nós observamos recentemente que da parte da China começaram a abastecer em maiores quantidades a nível de trigo a Federação Russa. E eles mantêm uma posição de nem sou contra nem sou a favor, mas... Pode também a China querer tirar daqui alguma lição para a questão de Taiwan? Exatamente, é aquela questão de nós no nosso Utilizar território estratégia, não é? utilizar a mesma estratégia, porque são 2 países com uma personalidade nacionalista muito vincada e quem se mete com eles está tramado. Quase podemos dizer leva, não é? Leva, como costuma dizer. Diogo, agora muito rapidamente, porque ainda vamos falar, tudo isto tem um princípio, meio e fim, não é? Vamos falar sobre as 5 razões pelas quais a União Soviética entrou em colapso há 30 anos. Sim. Há aqui o reavivar, digamos assim, de nacionalismos e de algumas situações que Putin quer trazer novamente. Sim, completamente, porque recentemente, isto é, no final do ano passado, houve um discurso de Vladimir Putin que, com muito saudosismo em relação aos tempos da União da URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em que ele falava que, na altura, tinham muitos mais habitantes, tinham muito mais dinheiro, tinham muito maior influência, tinham um território muito mais vasto. Aliás, a influência é uma das questões, não é? Que um dos objetivos que ele pretende atingir. Sim, neste caso sim, porque para o Ocidente nós ouvimos mais falar em países como a China e como a Índia, sendo países emergentes e com uma população de bilhões de pessoas, com um impacto e uma proeminência no panorama internacional muito grande, e a Rússia estava um pouco esquecida e, infelizmente, foi necessário um acontecimento dramático para Rússia e Vladimir Putin se reposicionarem. Eu acho que ele quer ficar na história com um nome como outros líderes, infelizmente vai ficar a par de um Hitler, vai ficar ao lado de um Stalin, e era aqui que eu queria chegar, porque Stalin, no caso, o que é que aconteceu com a URSS? A nível de liberdades, as liberdades eram completamente postas em causa, que foi um dos fatores para o declínio da URSS, um regime altamente opressor e dos regimes mais sangrentos da história. E isto faz-nos valorizar o estado de espírito e os Estados das Repúblicas do Ocidente, em que nós efetivamente devemos privilegiar a questão da democracia, da liberdade de expressão, das liberdades civis, coisa que estes impérios na altura, esta União na altura não tinha e que agora Vladimir Putin quer reavivar. Portanto, ele no fundo quer acabar com as reformas que foram feitas em 1991, não é? Quando foi determinada a independência de várias regiões na altura pertencentes à União Soviética. É isso, ele quer anular estas reformas e voltar a ter a União Soviética do anterior a 1991. Sim, ele quer fazer um reset ou um return, retornar essas repúblicas a uma união. Podem apelidar este nome ou não, mas é curioso porque mesmo nesse tal discurso, naquela ocasião que eu falei há pouco, a seleção russa de hóquei no gelo utilizou as cores da União Soviética. Que é curioso, porque lembrarem-se de utilizar novamente aquelas camisolas completamente vermelhas. Sabemos que nós, hoje em dia, a bandeira da Rússia é branca, azul e vermelha, e da União Soviética era vermelha apenas, e é curioso porque é que ele quis dar esse sinal. Me parece que ele quer voltar a esses tempos, mas foram tempos trágicos, porque a nível económico passava-se fome, inclusive na Ucrânia em 1930 houve um período de muita fome. E era tudo quase que por ração, não é? Digamos assim, entre aspas.
mas as pessoas só vestiam e só comiam e só viviam, digamos, conforme a determinação do governo. Sim, havia uma intervenção estatal brutal Na vida das pessoas. Sim, e nós podemos discutir qual é que será o melhor regime. A democracia, efetivamente, tem falhas e lacunas, mas entre todos os sistemas disponíveis, a democracia ainda é aquele que melhor nos convém. Vamos passar já rapidamente para outro tema. A Gulbenkian traça 3 cenários para Portugal chegar a 2030 a crescer, e isto através de um projeto, o Foresight Portugal 2030, não é? Traça aqui vários cenários, porque quer mudar a trajetória de Portugal, vários cenários diferentes e alternativos de políticas públicas. Este estudo é muito relevante e os políticos deviam aproveitar cada vez mais este tipo de inputs, este tipo de contribuições. Neste caso, a sociedade civil reuniu pessoas, intelectuais, académicos, empresários do nosso país, de referência, e são documentos que devem efetivamente ser aproveitados, porque o que nós vemos é que a estratégia, aquilo que é necessário, estas pessoas sabem. Agora é necessário dar o passo em frente e aplicar estas medidas, em detrimento de outras que nós muitas das vezes ouvimos na comunicação social, de medidas tomadas pelo governo que não servem os nossos interesses. Aqui o objetivo maior qual é que é? E que muitas vezes são avulsas, não é? E portanto aqui com certeza... Completamente. Há medidas que são tomadas e que têm um impacto de 1-2 anos. Nós precisamos de medidas de médio e longo prazo. Nós há pouco acabamos por falar na questão do Vladimir Putin ter planeado esta invasão durante um longo período e preparou-se e conseguiu pôr o país a crescer e conseguiu concretizar esses objetivos. E nós devemos olhar esse exemplo novamente. E este tipo de documentos permitem exatamente isso. Agora é preciso haver vontade política para aproveitar estas publicações. Mas neste projeto estão incluídas diversas áreas, não é? Sim. Estão incluídas áreas, podemos falar da questão da agricultura, voltar a olhar para a agricultura. O nosso país devia apostar novamente nessa vertente, para nós também, a nível de alimentação, não termos de importar tantos produtos, porque já vimos há 2 semanas atrás a balança de bens e serviços do nosso país ainda está num déficit grande, e no último ano ainda se agravou mais. Nós temos de produzir mais, não só a nível de produção agroalimentar, mas depois também podemos falar a nível de produção nas indústrias, a indústria têxtil e entre outros setores. E aqui também se fala nas alterações climáticas, é sempre algo muito... Na transição muito digital, portanto são apostas. Aqui inclusive algumas fazem parte até já do PRR, não é? Sim. Mas aqui está um estudo estruturado e que dará corpo a este projeto. Sim, não só temas que nós temos vindo sempre a falar, introduzir temas como a transição digital, como referiu, a transição verde, e uma questão que nós temos vindo a falar cada vez mais, a justiça intergeracional. Nós olharmos para a população mais jovem, as novas gerações, e darmos melhores condições, e também olharmos para os mais velhos e conseguirmos promover condições benéficas para a vida destas pessoas. Muito obrigada, Diogo, por ter estado aqui esta noite no jornal. O comentário de Diogo Meireles sobre alguns temas da atualidade. Neste momento, aquele que aflige o mundo, o conflito Rússia-Ucrânia,